Nesta edição, Sinistro Barroso, do infame STF A Vergonha Nacional, insinua que Bolsonaro é genocida. A nova onda de pedofilia que chega ao Brasil tem Felipe Neto como garoto propaganda. Risco de pegar a peste chinesa é maior dentro do que fora. Rachado. Olá, eu sou o Cláudio Lessa falando de Brasília. Parece que não tem jeito mesmo. O infame Supremo Tribunal Federal é uma fonte permanente de vergonha nacional. A cada dia, uma tacada. E os 11 abutres togados são organizados. Eles se revezam, cada dia um toma a dianteira da vergonha. Às vezes dois, como é o caso de hoje. O amigo do amigo de meu pai, o sinistro Dias Toffoli, num primoroso exemplo de corporativismo entre os iguais, deu uma canetada e suspendeu o processo de impeachment do governador estrume do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acusado de roubar dinheiro federal durante a pandemia nas compras sem licitação. A comissão especial que estava analisando o processo foi desmontada e agora será formada uma nova, com outra composição, supostamente obediente à proporcionalidade dos partidos e blocos da Assembleia Legislativa Carioca. Enquanto isso, outro sinistro do infame STF, Luiz Roberto Barroso, o popular Lulu Bandeja, resolveu insinuar que o presidente Bolsonaro é genocida ao afirmar que o tribunal evitou um, abre aspas, genocídio, fecha aspas, ao derrubar algumas medidas de Bolsonaro durante a pandemia. Falando para uma plateia amestrada de advogados comunistinhas, liderados pelo esquerdopata de boutique Felipe Santa Cruz, Barroso citou como exemplo a proibição de uma campanha do governo intitulada "O Brasil não pode parar", que convocaria as pessoas a voltarem às ruas para trabalhar. Ele disse que, abre aspas, num momento em que se recomendava o isolamento social, a política pública de convocação das pessoas ao trabalho e às ruas poderia produzir um genocídio, sobretudo nas comunidades pobres, fecha aspas. Lulu Bandeja é o segundo sinistro do STF a associar genocídio ao governo federal. O primeiro deles foi Gilmar Mendes, o Beisola, que associou o crime ao Exército Brasileiro. Diante de tanta besteira dita por este sinistro de fala suave, é de se pensar que se ele tem algum problema grave de saúde. Outro dia, em rede nacional, ele disse que a Venezuela tem uma ditadura de direita. Ele aceitou um convite para bater papo numa live com ninguém menos do que o meliante Felipe Neto, garoto propaganda de pedofilia, entre outras coisas. Agora mesmo resolveu contratar um dos mais perigosos produtores de fake news para fazer uma campanha do TSE contra fake news. O tal biólogo e youtuber Átila Yamarino foi responsável, segundo se informa, por talvez a fake news mais catastrófica dessa pandemia, quando divulgou que o Brasil poderia ter 1 milhão de mortos por causa da peste chinesa. Isto gerou toda a sorte de situações desesperadas, até mesmo suicídios. É de se perguntar o que esse sinistro Barroso tem na cabeça. Eu não sei o que é não, mas pelo visto não deve cheirar muito bem. Nesse meio tempo, o sinistro Gilmar Mendes, o Beisola, que dispensa apresentações, foi escolhido pelo amigo do meu pai para julgar a suspensão da operação da PF no gabinete do senador José Serra, o vizinho de olhos esbugalhados da Odebrecht. O tucano entrou no Supremo reclamando da ação contra ele e a filhinha dele, Verônica, na lavagem de propina recebida da Odebrecht nas obras do Rodoanel, além da busca e apreensão no gabinete dele na terça-feira passada. Já que mencionei a OAB, veja o que se passa nos bastidores da esquerdalha com roupa de advogado e com o pessoal que veste macacão de fábrica. Os petralhas colocaram o guerrilheiro de Araque, José Dirceu, em campo para conquistar o maior número de presidências estaduais da OAB. Acontece que as indicações para vagas de desembargadores e ministros são feitas pela OAB. Assim, os petralhas garantem no judiciário do Fazendão uma maioria em favor deles. E garantindo as presidências estaduais e a maioria na OAB, a quadrilha de criminosos disfarçada de partido político busca manter a dominação do poder judiciário, que acaba lhe devendo favores. O joguinho é silencioso e está em andamento, funcionando.
É preciso que as pessoas de bem na ordem tomem tenência e saiam em campo para combater essa comunistada da OAB. E já que eu estou falando em criminosos, a notícia de hoje é a mega operação policial que cumpriu 212 mandados de busca e apreensão contra o PCC, o primeiro comando da capital, em Alagoas e em mais 9 estados. Mais de 1.000 policiais participaram da operação. O objetivo é desarticular a nova composição da facção criminosa, que tem base no Mato Grosso do Sul. Além de Alagoas, os policiais agiram em Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, Sergipe, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. A grande surpresa ficou por conta das chamadas damas do crime. Um grande número de mulheres envolvidas, cerca de 40, ocupam cargos de liderança com um perfil tão violento quanto os dos homens quando definem julgamentos ocorridos nos tribunais do crime. Agora preste atenção, principalmente você que tem filhos pequenos ou pré-adolescentes. Você certamente ainda não ouviu falar na expressão age fluid, que numa tradução livre seria idade fluida. Se você ainda não entendeu nada, continue prestando atenção, eu vou explicar. Esta é uma nova onda da esquerda que chegou ao Brasil há poucos dias e, para variar, segundo se informa, está sendo devidamente acobertada pelo infame Supremo Tribunal Federal. Essa turma do age fluid está usando como garoto propaganda dela ninguém mais, ninguém menos que o meliante Felipe Neto, figura repulsiva pelas barbaridades que diz na internet para as crianças e pelo que ele publica nas revistinhas pornográficas dele. Veja, por exemplo, essa tuitada que ele deu não faz muito tempo. O movimento Age Fluid visa algo estarrecedor. São pedófilos que usam essa, abre aspas, questão de saúde, fecha aspas, como um mecanismo para que suas idades sejam diminuídas judicialmente. Para esses vermes canalhas, a idade é apenas o que eles chamam de, abre aspas, uma construção social, fecha aspas. Isso quer dizer que um pedófilo não seria nada mais do que uma criança aprisionada em um corpo de adulto. Como é que isso funciona? O Felipe Neto, por exemplo, é um adulto que tem comportamento de criança. Na minha opinião pessoal, uma criança imbecil com retardo mental. Mas vamos lá. Então, ele vai à justiça e diz que, embora seja um adulto, a sua mentalidade é infantil e, por isso, ele estará protegido pela justiça para praticar o crime de pedofilia sem ser punido. Não é bacaninha? Esta é uma onda gigantesca que chegou ao Brasil e esse sujeitinho, que esta semana vai trocar ideias numa live com o sinistro Luiz Barroso, que, por sinal, já teve o estilo de vida alternativo dele revelado publicamente por Roberto Jefferson, o crápula do bem, está sendo usado de maneira conivente como garoto propaganda. Você ficou com vontade de vomitar? Eu também. Agora, um momento quase febeapá. O partido Rede, daquela figura obscura que passa 4 anos hibernando e só aparece na época das eleições, entrou no STF pedindo que ele impeça o governo de investigar o grupo Antifas, responsável por quebra-quebras e muita violência durante manifestações pacíficas e ordeiras de simpatizantes do governo Bolsonaro. Se bobear, o infame STF vai agir como sempre, nesse caso, dando razão à esquerdalha. Porque, no fundo, a jogada de sabotagem no Brasil é essa. Os partidos comunistas judicializam todas as medidas do Executivo, recorrem ao STF e este sempre aceita, porque é formado por um bando de esquerdoides. Por sua vez, o servidor público que preside a Câmara dos Deputados deixa caducar todas as medidas provisórias enviadas pelo governo, enquanto a mídia desce o sarrafo 24 horas por dia. O conluio dessa gente é explícito e só não enxerga quem realmente não quer. Por falar em política, surge a notícia de que o Centrão está rachado. O DEM e o MDB estão deixando o bloco comandado pelo deputado Arthur Lira. Com isso, o grupo de Lira, pré-candidato à sucessão do atual servidor público que preside a Câmara, cai de 221 para 158 deputados. Vão continuar no Centrão, além do PP, o PL, PSD, Solidariedade, PTB, PROS e Avante.
Segundo se informa, essa mexida já faz parte do jogo sucessório de Rodrigo Maia, que ocorre em fevereiro do ano que vem. Num rápido giro pelas manchetes de hoje, um estudo do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mostra que o risco de se pegar o vírus chinês é maior dentro do que fora de casa. Cai o número de casos e de óbitos da peste chinesa em São Paulo. O governo economiza 200 milhões de reais em 4 meses ao manter os servidores públicos trabalhando de casa. Mas a Covid não é igual para todos. Os bilionários brasileiros aumentaram as fortunas deles em 34 bilhões de dólares durante a pandemia. Depois de sancionar a lei sobre a validade indeterminada de receitas médicas e odontológicas, o presidente Bolsonaro anunciou que vai privatizar os terminais pesqueiros públicos de Natal, Aracaju, Vitória, Santos e Cananéia. Ah, e mais uma coisinha, na realidade, uma sugestão. Você pode ser devoto de santo ou não, pode usar maquiagem ou não, beber cerveja às vezes ou nunca, pode crer em várias vidas ou em uma só, guarde o sábado ou o domingo, faça jejum, creia no que quiser. Só não use a sua religião para julgar as outras crenças, porque isso não é nada religioso. Até a próxima.